Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro de 1 Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor Jeová tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor e casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque aconteceu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor Jeová, e não perseverou em seguir ao Senhor Jeová, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. As advertências de Deus, diz o título, porque o Senhor Jeová se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor seu Deus, de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor Jeová lhe ordenara. Assim disse o Senhor Jeová a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Os adversários de Salomão. Levantou, pois, o Senhor Jeová contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomita. Ele era da descendência do rei de Edom, porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, para enterrar os mortos, feriu a todo o homem em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo o homem em Edom. Hadad, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadad muito jovem, e saíram de Midian e foram para Parã, de onde tomaram consigo homens com os quais foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra. E achou Hadad grande graça diante de Faraó,
de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade, no Egito, que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão quando Davi os matou. E, indo para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. E ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 10 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram, se encurvaram diante de Astarote, deusa dos Sidônios, de Quemós, deus dos Moabitas, lê-se Deus aqui com D minúsculo, e de Milcom, deus dos filhos de Amon, lê-se Deus aqui com D minúsculo, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que era reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho, da mão do filho de Salomão, tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho, ao filho de Salomão, darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi, para pôr ali o meu nome. Te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos,
e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo. Eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito para ficar com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. A morte de Salomão. Quanto a mais dos atos de Salomão, tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão causa a divisão do reino. Capítulo 12. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém, para o fazerem rei. E sucedeu, pois que, ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. Então Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram com Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E Roboão lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. E buscou o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém Roboão deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e buscou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse Roboão aos jovens: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Ele falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões.
O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor Jeová para confirmar a palavra que o Senhor Jeová tinha falado pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão reina sobre 10 tribos. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Há as tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. E aconteceu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reinou toda a casa de Judá. Vindo, pois, Jeroboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, a Benjamim e ao restante do povo, dizendo: assim diz o Senhor Jeová: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor Jeová, e voltaram segundo a palavra do Senhor Jeová. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. Depois saiu dali e edificou a Penuel. A idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor Jeová em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. Me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou o conselho e fez, assim o rei Jeroboão tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez santuários nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 10º,
quinto do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Profecia contra o altar de Jeroboão, capítulo 13. E eis que, por ordem do Senhor Jeová, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E o homem de Deus clamou contra o altar por ordem do Senhor Jeová e disse: altar, altar, assim diz o Senhor Jeová, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor Jeová falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Aconteceu, pois, que, ouvindo o rei Jeroboão a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o! Mas a sua mão, que a estendera contra ele, se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor Jeová. Então respondeu o rei Jeroboão e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor Jeová, e a mão do rei se lhe restituiu, ficando como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo. Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Jeová pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A morte do profeta por um leão. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, bem como as palavras que dissera ao rei, tudo contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho ele foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi atrás do homem de Deus, achando-o assentado debaixo de um carvalho, disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo,
nem entrarei contigo. Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor Jeová. Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E o profeta velho lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor Jeová, dizendo: faz eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim voltou com o profeta velho, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E aconteceu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor Jeová veio ao profeta que eu tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor Jeová, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor Jeová te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E aconteceu que, depois que comeu pão e bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este então se foi, porém um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, como também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo caído no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E foram e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à ordem do Senhor Jeová. Por isso o Senhor Jeová o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver, e o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. Ele colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu! E sucedeu que, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor Jeová exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Sacerdócio não levítico, diz o título. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus vivo, segundo o Espírito Santo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes, paz seja convosco. Glória a Deus. Amém.